Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos trechos de um verdadeiro pilar do mundo financeiro, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Um livro que, nossa, moldou gerações de investidores, né? Sem dúvida, um clássico absoluto e fundamental mesmo depois de tanto tempo. E nossa missão aqui hoje é, eu diria, ambiciosa. Vamos explorar a fundo a filosofia do Graham. Queremos, assim, entender em detalhes os princípios dele sobre como investir com lógica, com disciplina e, claro, com inteligência. Isso. Desde a diferença básica, mas essencial, entre investir e especular, até as estratégias mais práticas, né? Como montar carteira, como escolher ativos. Exato. E o objetivo é ir além de um resumo superficial. A ideia é a gente sair daqui com uma compreensão, sabe, realmente sólida, bem detalhada mesmo. Quase como se a gente fosse fazer uma prova sobre os ensinamentos do Graham. Um verdadeiro mergulho, então. Acho ótimo, porque as ideias dele merecem essa profundidade. Com certeza. Então, preparem-se para essa exploração minuciosa. E para começar, vamos direto num ponto-chave que o Graham estabelece logo de cara. O que ele realmente considera uma operação de investimento. Essa definição é crucial. Ele diz assim, é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e o retorno adequado. E completa. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Parece simples, mas, nossa, quanta coisa aí dentro, né? Muita coisa. Essa definição já é a base de tudo. A análise profunda, por exemplo, já indica que não é achismo, não é seguir dica. É estudo sério. É entender o negócio por trás da ação, certo? Exato. Entender os fundamentos e depois a parte da segurança do principal e retorno adequado. Isso mostra o foco dele. Não era buscar a porrada, o lucro rápido. Era mais conservador, então. Proteger o capital primeiro. Exatamente. Proteger o capital era a prioridade número 1. O retorno adequado vinha depois, como consequência de uma boa análise e de um bom preço. E isso nos leva a outros dois conceitos-chave dele. Que seriam? O valor intrínseco e a famosa margem de segurança. Sim. Valor intrínseco é o valor real da empresa, independente do que a bolsa está dizendo naquele dia? Isso. É uma estimativa do valor justo, baseado nos ativos, nos lucros, nas perspectivas futuras, na realidade do negócio. E a margem de segurança. Bom, essa é a genialidade. Que é comprar ação por um preço bem abaixo desse valor intrínseco que você calculou. Exatamente. Comprar com um desconto significativo. Essa diferença entre o valor intrínseco e o preço de compra é a sua margem de segurança. E para que serve essa margem na prática? É tipo um seguro contra erro? É tipo isso. É um colchão. Graham sabia porque ele mesmo viveu isso na pele. Perdeu muito dinheiro na crise de 29. Ele sabia que a gente erra nas análises e que o futuro é imprevisível. Então a margem te protege. Te protege. Não garante que você vai ganhar, mas aumentar muito a chance de você não ter uma perda desastrosa. Protege contra seu próprio erro e contra as maluquices do mercado. Falando em maluquices do mercado, como ele via essa volatilidade toda? Essa sobe e desce constante? Ele tinha uma visão muito pragmática. Ele viu o mercado como um pêndulo, sempre exagerando. Ou tá num otimismo maluco jogando os preços lá para cima. Ou tá num pessimismo sem fundamento derrubando tudo. Isso. E o investidor inteligente para ele não é quem tenta adivinhar para onde o pêndulo vai. Pelo contrário, é o realista que se aproveita desses exageros. Como assim? Ele compra dos pessimistas quando os preços estão na lona, muito abaixo do valor. E talvez venda para os otimistas quando os preços estão nas nuvens, totalmente descolados da realidade. Entendi. É o oposto de tentar acertar o timing do mercado, né? Aquela ideia de comprar na baixa e vender na alta baseado em previsão. Totalmente oposto. Graham achava isso pura falácia. Ele era muito cético com qualquer método que prometesse prever os movimentos de curto prazo. Citava a teoria de Dow, popular na época, como exemplo dessas tentativas que, segundo ele, historicamente não funcionavam de forma consistente para o investidor comum. O que reforça aquela primeira definição dele, né? Investimento versus especulação. Se não tem análise profunda, segurança e retorno adequado... É especulação. Ponto final. Para ele era bem claro.
E ele se preocupava como a palavra investidor foi sendo usada de forma errada ao longo do tempo. Como assim? Depois da crise de 29, quase ninguém mais chamava comprar ações de investimento. Era visto como arriscado demais, especulativo. Décadas depois, o pêndulo inverteu. Em mercados de alta, muita gente comprava qualquer coisa, sem análise nenhuma, achando que estava investindo. E ele via perigo nisso. Muito perigo. Ele listava 3 erros graves. Primeiro, especular achando que está investindo. Segundo, especular sem ter conhecimento ou habilidade para isso. E terceiro, o pior de todos, especular arriscando mais dinheiro do que você pode perder. Faz todo sentido. Mas o Graham não era só um professor, um teórico, né? Ele botava a mão na massa. Com certeza. Ele era um analista mestre, com um M maiúsculo. Tem o caso famoso da Northern Pipeline Company. Conta aí. Era uma empresa de oleodutos. Mas o Graham, fuçando os balanços, aqueles relatórios que ninguém lia direito, descobriu que ela tinha um monte de títulos, de investimentos, que não tinham nada a ver com o negócio principal e que valiam uma fortuna. O mercado ignorava completamente isso. E o que ele fez? Comprou as ações, claro, porque estavam baratas em relação a esses ativos escondidos, e depois, como acionista relevante, ele pressionou a diretoria para distribuir parte dessa riqueza para os acionistas. E conseguiu. Ganhou um bom dinheiro com isso. Nossa, isso é análise profunda na veia, hein? Totalmente. Mostra o valor de ir além do óbvio, de investigar. Isso também conecta com outro ponto crucial para ele. O lado psicológico do investimento. A disciplina emocional, né? Fundamental. Tem uma frase dele que é clássica. O maior problema do investidor e mesmo seu pior inimigo é provavelmente ele mesmo. Forte é isso. Quer dizer que controlar as próprias emoções é o mais difícil? Muitas vezes sim. Controlar a euforia quando tudo sobe e o pânico quando tudo desaba. Isso é talvez o maior desafio. A gente viu isso claramente na bolha da internet, no fim dos anos 90 e início dos 2000. Verdade. Uma loucura coletiva. Exato. Pessoas jogaram fora qualquer princípio de avaliação, pagavam múltiplos absurdos por empresas que nunca tinham dado lucro. Acreditavam naquela conversa de dessa vez é diferente. As regras antigas não valem mais. E o resultado a gente sabe qual foi. Exato. Perdas enormes para muita gente. O autocontrole, a disciplina que o Graham pregava, teria sido a melhor vacina contra aquilo. Fascinante. Bom, entendida a filosofia base, como ele aplicava isso na prática? Ele dividia os investidores em categorias, né? Isso. Basicamente 2. O defensivo e o empreendedor. O defensivo seria quem? Seria aquele investidor que busca mais segurança e tranquilidade. Não quer ou não pode dedicar muito tempo e esforço para ficar analisando ações, acompanhando o mercado de perto. E o empreendedor? O empreendedor, ou ativo, como às vezes traduzem, é quem está disposto a esse esforço extra. Dedicar tempo para pesquisa, para análise, na busca de retornos potencialmente maiores que a média do mercado. Exige mais conhecimento e mais trabalho. Certo. E para o investidor defensivo, qual era a receita do Graham? Como ele deveria montar a carteira? A fórmula clássica dele era bem direta. Dividir o dinheiro entre títulos de renda fixa de alta qualidade, tipo títulos públicos ou de empresas muito sólidas, e uma cesta bem diversificada de ações de primeira linha, as blue chips. E tinha uma proporção ideal? Ele sugeria um equilíbrio. Nunca ter menos de 25% em ações, nem mais de 75%. O resto ficaria nos títulos. Um bom ponto de partida, segundo ele, seria meio a meio. 50% ações, 50% títulos. E essa divisão era fixa ou ele sugeria ajustar? A ideia original era tentar ajustar conforme o mercado. Se o mercado parecesse muito caro, perigoso, você reduziria um pouco as ações, talvez para 40%, 30%. Se estivesse muito barato, em pânico, você aumentaria a parte de ações, talvez para 60%, 70%. Uma abordagem contracíclica, então. Ir contra a manada. Exatamente. Mas o próprio Graham admitia que isso era muito difícil na prática, porque vai contra a nossa natureza. A gente tende a ficar mais otimista quando tudo sobe e mais pessimista quando tudo cai. Fazer o contrário exige muita disciplina. E ele também notou que ficava mais difícil saber quando o mercado estava caro ou barato, né? Sim, com o tempo, aqueles parâmetros que ele usava, tipo níveis históricos de PL do mercado,
se tornaram menos confiáveis. O mercado mudou, a economia mudou. Então, essa estratégia de ajustar a alocação dinamicamente ficou mais complexa. Entendi. E sobre os títulos para o investidor defensivo? O que ele recomendava na época? E o que seria equivalente hoje? Na época dele, nos Estados Unidos, ele falava muito das savings bonds, que eram títulos de poupança do governo super seguros. Hoje, a gente pensaria em títulos públicos federais, como o Tesouro Direto aqui no Brasil, ou títulos de empresas com rating de crédito excelente, o chamado grau de investimento. A segurança era o principal. E a escolha do prazo? Curto ou longo? Dependia do objetivo. Títulos mais curtos protegem mais o principal se os juros subirem, porque o preço deles varia menos. Títulos mais longos podem dar um ganho extra se os juros caírem, mas o preço deles oscila mais. Então, dependia da tolerância do investidor a essa flutuação. E ele mencionava alguma coisa sobre proteção contra a inflação, que é uma preocupação grande para a gente aqui no Brasil? O livro original não tanto, mas o Jason Zweig, que atualizou a edição mais recente com comentários, fala bastante dos TIPS nos Estados Unidos. São os Treasury Inflation Protected Securities. Ah, os títulos do Tesouro Americano indexados à inflação. Isso. O valor principal deles é corrigido pela inflação, o que protege o poder de compra do investidor. É uma ferramenta super importante, especialmente para quem está pensando na aposentadoria. Zweig até sugere que ter uns 10% dos ativos de aposentadoria em TIPS seria uma boa ideia. Interessante. E o que o Graham achava daquelas regras de bolso sobre alocação, tipo 100 menos a idade em ações? Muita gente usa isso. Ele era bem crítico. Achava muito simplista. Tanto Graham quanto Zweig argumentam que a decisão de quanto risco tomar, quanto ter em ações, deveria depender mais da sua disposição para fazer o esforço inteligente, estudar, analisar, e da sua disciplina financeira do que simplesmente da sua data de nascimento. Faz sentido. E a disciplina de rebalancear a carteira, era importante para ele? Muito importante. Mais importante do que tentar adivinhar o mercado ou seguir regra de idade. Rebalancear significa, de tempos em tempos, ajustar a carteira para voltar àquela proporção original, tipo 50-50. Se as ações subiram muito e passaram a ser 60%, você vende um pouco e compra mais títulos para voltar aos 50-50. Se caíram para 40%, você vende títulos e compra ações. Isso te força a vender na alta e comprar na baixa de forma disciplinada. Exatamente, sem depender de previsão. É uma disciplina automática. Mas por que não 100% em ações? Especialmente para quem é jovem, tem décadas pela frente. Muitos gurus hoje defendem isso. Graham era totalmente contra. Para ele, ter sempre um colchão de segurança em renda fixa era essencial para dormir tranquilo. O Zweig até discute essa ideia de 100% ações no comentário dele, mas conclui que só faria sentido para uma minoria muito, muito pequena de pessoas. Que tipo de pessoa? Alguém que tivesse, uma reserva de emergência gigantesca, para mais de um ano de despesas, um prazo de investimento de mais de 20, 30 anos, que já tivesse passado por uma queda feia do mercado sem vender em pânico, que investisse todo mês, faça chuva ou faça sol, e que tivesse a disciplina de rebalancear sempre. Ou seja, quase ninguém, né? Parece um perfil bem raro mesmo. Para a imensa maioria, a diversificação com títulos é fundamental. Ajuda a controlar a volatilidade da carteira e, principalmente, a controlar as próprias emoções. E para facilitar a vida do investidor defensivo na hora de comprar ações, ele tinha alguma dica? Sim, ele falava do custo médio em dólares, ou Dollar Cost Averaging. Investir um valor fixo todo mês, né? Isso. Define lá, todo mês vou investir X reais em ações ou num fundo de ações. Não importa se a bolsa subiu ou caiu. Fazendo isso, quando o preço está baixo, você compra mais ações com o mesmo dinheiro. Quando está alto, compra menos. No longo prazo, seu preço médio de compra tende a ser bem razoável. É uma forma de tirar a emoção da decisão de quando comprar. Exatamente. Automatiza e disciplina o processo. Ótimo. Isso cobre a estratégia geral, mas vamos aos detalhes. Como investidor defensivo, deveria escolher quais ações comprar? Graham tinha critérios bem específicos, né? Sim, ele era bem rigoroso.
Podemos dividir em critérios de qualidade da empresa e critérios de preço da ação. Primeiro, a qualidade. Ok, quais eram os de qualidade? Ele buscava 1. Tamanho adequado. Empresas grandes, líderes no seu setor. A ideia é que empresas maiores tendem a ser mais estáveis, mais resilientes. O Zweig comenta que hoje talvez a gente pensasse em empresas com valor de mercado acima de uns 10 bilhões de dólares, para ter uma referência. 2. Condição financeira forte. Um balanço sólido era crucial. Ativos circulantes, caixa, contas a receber, estoque, deveriam ser pelo menos o dobro dos passivos circulantes, as dívidas de curto prazo. E a dívida de longo prazo tinha que ser controlada. Tinha alguma regra para a dívida? Sim, para empresas industriais, ele sugeria que a dívida de longo prazo não fosse maior que o capital de giro líquido. Para empresas de serviços públicos, tipo elétricas, a dívida total não deveria ser mais que o dobro do patrimônio líquido. São métricas para garantir que a empresa não está alavancada demais. Entendi. Empresa grande e financeiramente saudável. Que mais? 3. Estabilidade de lucros. Graham queria ver um histórico de lucratividade consistente. Por exemplo, ele sugeria olhar se a empresa teve lucro em todos os últimos 10 anos. Sem prejuízo nesse período. Exato. E 4. Histórico de dividendos. Ele gostava de empresas que pagavam dividendos de forma ininterrupta por um longo tempo, tipo nos últimos 20 anos. Para ele, isso era uma prova concreta da saúde financeira e do respeito da empresa pelo acionista. Certo. Esses são os filtros para achar empresas de qualidade. Mas ele não parava aí, né? Mesmo uma empresa boa podia estar cara demais. Exatamente. Qualidade era necessário, mas não suficiente. O preço tinha que ser justo ou, melhor, barato. Aí entravam os critérios de preço para o defensivo. Quais eram? Primeiro, preço-lucro PL moderado. O preço da ação não deveria ser mais que 15 vezes a média do lucro por ação dos últimos 3 anos, o famoso PL. Segundo, preço-valor patrimonial, PVP moderado. O preço não deveria ser mais que 1,5 vezes o valor patrimonial contável por ação, o PVP. E tinha uma combinação dos dois também, né? Sim, a regra combinada. O PL multiplicado pelo PVP não deveria passar de 22,5. Por exemplo, se o PL fosse 15, o PVP teria que ser no máximo 1,5. 15 vezes 1,5 igual a 22,5. Se o PL fosse mais baixo, tipo 10, o PVP poderia ser um pouco maior, até 2,25. 10 vezes 2,25 igual a 22,5. Qual era a lógica desses números? 15, 1,5, 22,5. Parecem tão específicos. A lógica principal não era o número exato em si, mas o princípio por trás. Ancorar o preço pago em métricas mais tangíveis, mais ligadas ao valor presente e passado da empresa, lucros recentes, valor contábil dos ativos, e não tanto em expectativas futuras, que são sempre incertas. Era uma forma de impor disciplina e garantir aquela margem de segurança no preço. Entendi. E como ele via as famosas ações de crescimento, as growth stocks, aquelas que todo mundo aposta que vão crescer horrores? Era uma estratégia pro-defensivo? Definitivamente não para o defensivo. E mesmo para o investidor empreendedor, o Graham era bem cético. A ideia de tentar adivinhar qual empresa vai ser a próxima sensação, ele achava muito arriscado. Por quê? Geralmente o mercado já sabe quais são as empresas promissoras e o preço delas já reflete todo esse otimismo. Ou seja, elas costumam ser caras. E ser cara era um problema para ele. Exato. Ele viu um paradoxo. Quanto mais óbvio o potencial de crescimento de uma empresa, maior tende a ser o preço em relação ao valor atual dela. E quanto maior esse ágio que você paga pela expectativa, mais o valor da sua ação depende do humor do mercado e de que essas expectativas realmente se concretizem. Para Graham, isso aumentava o risco, não diminuía. Faz sentido. Balho, o que sobrava? Quais estratégias ele podia usar? O empreendedor tinha mais liberdade, mas sempre dentro da filosofia de valor. Algumas ideias que Graham sugeria. Procurar por grandes empresas impopulares. Como assim? Empresas que são boas, têm qualidade, mas que por algum motivo estão passando por um momento ruim, estão fora de moda. E por isso o mercado está pagando pouco por elas.
Múltiplos baixos, PL baixo. Um estudo que o próprio Graham fez com as ações do índice Dow Jones mostrou que comprar as ações mais baratas do índice, menor PL, deu um retorno melhor no longo prazo do que comprar as mais caras, maior PL, ou o índice como um todo. Interessante. Comprar qualidade quando ninguém quer. Que mais? A busca pelas ações subvalorizadas, as verdadeiras barganhas, bargains. Aqui entra o caso clássico, embora raro hoje, de comprar ações por menos do que o capital de giro líquido por ação, os net-nets. Que era quando os ativos circulantes, tipo caixa e estoque, menos todas as dívidas, ainda valiam mais que o preço da ação? Exatamente. Era como se você comprasse o dinheiro e os estoques da empresa com desconto e ainda levasse as fábricas, os prédios de graça. Nossa, isso parece bom demais para ser verdade. Ainda existe? É bem raro hoje em dia em mercados grandes, talvez em mercados menores ou em situações de crise profunda. Era mais comum na época do Graham. Além disso, ele falava das situações especiais. Que seriam? Operações mais complexas, tipo arbitragens, liquidações de empresas, fusões, aquisições. Coisas que exigem um conhecimento técnico bem específico, acesso à informação e mais tempo. Graham mesmo alertava que essas operações também foram ficando mais difíceis e menos lucrativas com o tempo. E ele tinha algum alerta sobre tipos específicos de investimento que o empreendedor deveria evitar? Lembro de algo sobre IPOs. Sim, um alerta bem forte sobre IPOs, as ofertas públicas iniciais, especialmente em mercados muito aquecidos, em euforia. Por que o alerta? Porque, segundo ele, muitas vezes, as empresas que abrem capital nesses momentos são de qualidade inferior ou então são vendidas por preços muito inflados, justamente para aproveitar o otimismo do público. Aquela corrida para comprar no primeiro dia, os lucros rápidos que alguns conseguem no começo, acabam mascarando o risco. Muita gente entra depois, paga caro e acaba perdendo dinheiro quando a festa acaba. Ele via IPOs, no geral, como um terreno perigoso, mais para especulação do que para investimento sério. E sobre renda fixa mais arriscada, tipo títulos de empresas com nota de crédito baixa? Também tinha ressalvas. Comprar esses títulos ou mesmo ações preferenciais só porque o rendimento, o yield, parece alto, era perigoso. Porque se a empresa piorar, o preço do título pode cair muito e você perde o principal. A exceção seria se você conseguisse comprar esses títulos com desconto muito grande sobre o valor deles. Aí sim haveria uma margem de segurança. Mas comprar perto do valor de face, pagando o preço cheio, ele achava arriscado demais. Entendi. Tudo volta para a disciplina e para a margem de segurança. Isso nos leva àquela metáfora sensacional dele, o senhor mercado. Ah, o senhor mercado, Mr. Market. Genial, né? Uma das ideias mais poderosas do livro. Explica pra gente como funciona. Imagina que você é sócio de um negócio privado e seu sócio se chama Senhor Mercado. Todo santo dia, esse Senhor Mercado bate na sua porta e te faz uma oferta. Ou ele compra sua parte do negócio, ou ele vende a parte dele para você. E ele te diz um preço. Até aí, tudo bem. Cadê a pegadinha? A pegadinha é que o Senhor Mercado é completamente bipolar. Tem dias que ele acorda super eufórico achando que o negócio vale uma fortuna e te oferece um preço altíssimo. Em outros dias, ele está em pânico total, acha que o mundo vai acabar e te oferece um preço ridículo lá embaixo. E qual a lição disso? A lição é, você não é obrigado a negociar com ele. O senhor mercado está lá fazendo as ofertas malucas dele, mas você só faz negócio se o preço te interessar. Se ele está oferecendo um preço muito baixo pelas ações dele, ou seja, para você comprar, ótimo, você aproveita. Se ele está oferecendo um preço muito alto para comprar as suas ações, talvez você venda. Mas se o preço não faz sentido para você, você simplesmente ignora o senhor mercado naquele dia. Então, o humor dele não pode afetar o seu julgamento sobre o valor real do negócio. De jeito nenhum. Esse é o ponto-chave. O investidor inteligente usa o senhor mercado a seu favor, mas nunca deixa que o senhor mercado o influencie ou o force a fazer alguma coisa. É ter a cabeça fria e focar no valor intrínseco que você calculou e não na cotação que está piscando na tela. Ignorar o ruído diário do mercado, então. Muitas vezes é a melhor coisa a fazer. Tentar adivinhar o que o senhor mercado vai fazer amanhã, market timing,
É um jogo perdido para Graham. Ele dizia que o grande trunfo do investidor individual é justamente ter a opção de não fazer nada, de esperar o preço certo, coisa que muitos profissionais pressionados por metas de curto prazo não podem fazer. E como essa ideia do senhor mercado se liga com focar no valor tangível, no valor contábil que você mencionou antes? Graham achava que ajudava psicologicamente. Se você compra uma ação perto do valor dos ativos dela, você se sente mais como dono de um pedaço de um negócio real concreto. Fica mais fácil ignorar as oscilações de preço do senhor mercado, porque você sabe o que tem por trás daquela ação. Dá mais segurança para segurar a posição nas quedas. Ele deu algum exemplo disso? Sim, ele usou o caso da A&P, uma grande rede de supermercados da época. Mostrou como o senhor mercado avaliou a mesma empresa de formas completamente diferentes ao longo dos anos. No momento, pagava um preço altíssimo por ela, cheio de otimismo. Tempos depois, com a empresa enfrentando dificuldades, o senhor mercado entrou em pânico e ofereceu um preço baixíssimo, que ignorava o valor dos ativos que ela ainda tinha. O negócio não tinha mudado da água para o vinho tão rápido, mas a percepção do senhor mercado sim. Entendi. É uma ferramenta mental poderosa para lidar com a volatilidade. Agora, falando em fundamentos, como Graham fazia a análise para chegar no tal valor intrínseco? O que ele olhava? A análise de títulos, ou security analysis, era o coração do método dele. Era o processo de investigar os fatos sobre a empresa para estimar esse valor. Isso envolvia olhar tudo: balanço patrimonial, ativos, passivos, patrimônio líquido, demonstração de resultados, lucros históricos e projeções, se fossem confiáveis, fluxo de caixa, política de dividendos, estrutura de capital, quanto de dívida a empresa tem, qualidade da gestão, posição no setor, perspectivas econômicas. Era um trabalho bem completo, então. Muito completo. As técnicas podiam ir desde usar aqueles múltiplos simples que a gente viu para o investidor defensivo, PL, PVP, até fazer projeções financeiras mais detalhadas, modelos de desconto de fluxo de caixa. O importante era basear a análise em fatos e números e ser conservador nas estimativas. E quais fatores ele considerava mais importantes nessa análise toda? Tinha alguns preferidos? Acho que alguns se destacavam. Rentabilidade. A capacidade da empresa de gerar lucro com o capital que ela tem. Estabilidade. A consistência desses lucros ao longo do tempo. Lucro que sobe e desce muito é mais arriscado. Crescimento. O histórico de crescimento e, mais importante, se ele é sustentável. Posição financeira. A solidez do balanço, baixo endividamento. Dividendos. Um histórico longo e consistente de pagamento. E, fundamental, comparar a empresa com os concorrentes diretos. Não adianta analisar isoladamente. Ele usava muito essas comparações nos exemplos do livro, né? Sim, direto. Comparava a empresa A com a empresa B do mesmo setor para mostrar as diferenças de qualidade, de gestão, de preço. Era uma forma didática de ilustrar a análise na prática. E ele tinha muitas críticas sobre como as empresas apresentavam os lucros, né? Principalmente o lucro por ação, o LPA. Nossa, muitas. Ele era muito cético com o LPA de um ano só. Dizia que era um número fácil de manipular, cheio de truques contábeis, como ele chamava. Que tipo de truques? Dá uns exemplos. Ah, tinha vários. Por exemplo, as empresas adoram colocar despesas grandes como não recorrentes ou encargos especiais, para tirar do cálculo do lucro ajustado que elas querem mostrar para o mercado. A famosa maquiagem no balanço. Exato. Outro truque era usar créditos fiscais de prejuízos passados para inflar o lucro num ano específico, o que não é sustentável. Ou então, não mostrar claramente o efeito da diluição das ações por causa das opções dadas aos executivos. E as mudanças nas regras contábeis, tipo depreciação? Também. Mudar o método de depreciar um ativo podia aumentar o lucro no curto prazo, mas era só um efeito contábil. E tinha os lucros pro forma, que eram basicamente lucros calculados do jeito que a empresa queria, excluindo um monte de custos reais. E até casos mais sofisticados de empresas usando ganhos do fundo de pensão para melhorar o resultado operacional. Complicado. Qual era a recomendação dele para lidar com isso? A principal era: nunca olhe o lucro de um ano só, use médias. Calcule a média dos lucros dos últimos 3, 5, 7 até 10 anos.
Isso ajuda a suavizar essas distorções, esses efeitos pontuais e te dá uma ideia melhor da capacidade real e consistente de lucro da empresa. Faz todo sentido. Diante dessa complexidade toda e do risco de ser enganado pela contabilidade, como ele via a busca por ajuda profissional? Vale a pena contratar um assessor, seguir dica de corretora? Ele tinha uma visão bem realista e, eu diria, cautelosa. Ele fazia uma distinção importante entre os assessores de investimento independentes, que geralmente cobram uma taxa sobre o patrimônio do cliente, e as corretoras, que muitas vezes ganham por comissão a cada compra e venda. E qual a implicação disso? Na visão dele, os assessores independentes tenderiam a ser mais conservadores, mais focados em preservar o capital do cliente, porque o ganho deles não dependia do volume de negócios. Já as corretoras poderiam ter um incentivo, um conflito de interesse para estimular mais transações, mais giro de carteira, talvez recomendando coisas mais especulativas ou focando em previsões de curto prazo. Então a dica era preferir os independentes ou desconfiar das corretoras? Não era bem desconfiar, mas entender como cada um ganha dinheiro e como isso pode afetar as recomendações. O mais importante para Graham era o investidor não delegar tudo cegamente. Tinha que entender a filosofia do assessor ou da corretora, participar das decisões, verificar as credenciais, o histórico. A responsabilidade final é sempre sua. E os fundos de investimento? Era uma boa alternativa, talvez, para o defensivo? Sim, ele viu os fundos mútuos como uma opção muito válida, especialmente para o investidor defensivo. Por quê? Porque oferecem diversificação automática. Com uma cota, você compra um pedacinho de muitas empresas e gestão profissional, teoricamente. Ele diferenciava os tipos de fundo? Sim, ele falava dos fundos abertos, que são os mais comuns hoje, onde você compra e vende cotas direto do administrador, e dos fundos fechados, que têm um número fixo de cotas negociadas na bolsa, como se fossem ações. E tinha alguma preferência? Ele achava interessante a possibilidade de comprar fundos fechados quando eles estavam negociando com deságio, ou seja, quando o preço da cota na bolsa estava abaixo do valor patrimonial real dos ativos do fundo por cota. Seria uma forma de comprar ativos diversificados com uma margem de segurança extra. Mas escolher um fundo também exige cuidado, né? Não é só pegar o que rendeu mais no último ano. De jeito nenhum. Esse era um erro que ele criticava muito. Desempenho passado, ainda mais de curto prazo, não garante nada para o futuro. Aliás, muitas vezes os fundos que mais brilham num ano foram os que tomaram mais risco e podem ser os que mais vão cair no ano seguinte. Então, o que olhar na hora de escolher um fundo? Várias coisas. As taxas são fundamentais. Taxa de administração, taxa de performance, se tiver, eventuais taxas de entrada ou saída. Quanto menor, melhor. Olhar a rotatividade da carteira. Turnover. Fundos que compram e vendem demais podem gerar custos altos e indicar uma estratégia mais especulativa. Ver se o gestor tem um bom histórico e se está a tempo no fundo. Considerar o tamanho do fundo. Fundos gigantes podem ter dificuldade para se mover no mercado. E entender o estilo de gestão. É um fundo realmente ativo que tenta escolher as melhores ações ou é um closet indexer, que cobra caro para basicamente seguir o mercado? E nesse contexto, os fundos de índice, que só replicam o mercado com custo baixo. Esses, sim, são frequentemente apontados tanto por Graham indiretamente quanto por seguidores como Zweig e Bogle como uma excelente opção para o investidor defensivo. Simples, barato, diversificado. Cumpre bem o papel. Perfeito, cobrimos a filosofia, a estratégia, a seleção, a psicologia, a análise. Se a gente tivesse que resumir tudo, qual seria o conceito central, a grande ideia que amarra toda a filosofia do Graham? Sem a menor dúvida, a margem de segurança. É o conceito mais importante, o coração de tudo. Ele mesmo dizia que era o segredo para um investimento sólido. E o que é, exatamente, de forma simples? É comprar um ativo, uma ação, um título, por um preço significativamente menor do que seu valor intrínseco, que você estimou de forma conservadora. É pagar bem menos do que você acha que aquilo realmente vale. E para que serve essa margem? É para garantir o lucro? Não, para garantir lucro, porque garantia não existe no mercado. Mas serve para aumentar muito a sua chance de ter um resultado positivo e principalmente para te proteger de uma perda grande. É um amortecedor, ou um colchão de segurança. Amortecedor contra o quê? Contra várias coisas. Primeiro, contra os seus próprios erros de avaliação.
porque estimar o valor intrínseco não é ciência exata, a gente sempre pode errar. Segundo, contra imprevistos negativos que podem acontecer com a empresa ou com a economia. Terceiro, contra a própria volatilidade maluca do senhor mercado. E tem a ver com diversificação também? Totalmente ligado. Um único investimento, mesmo comprado com margem, pode dar errado. Mas se você monta uma carteira com vários investimentos diferentes, todos comprados com uma boa margem de segurança, a probabilidade matemática de que os acertos compensem os erros e o resultado final seja positivo aumenta muito. Então, a margem de segurança é uma abordagem mais quantitativa, focada em preço versus valor, diferente da especulação que se baseia mais em tentar prever o futuro ou seguir o otimismo do momento. Exatamente. Graham via a especulação como algo que, por natureza, não tem essa margem de segurança real, mensurável. A margem vem de pagar barato em relação ao valor atual ou histórico, comprar com PL baixo, PVP baixo, comprar net-nets, comprar títulos com desconto. Até mesmo ações de crescimento poderiam ter margem de segurança se você conseguisse comprá-las por um preço que não embutisse todas as expectativas otimistas do mundo. E no fim das contas, essa margem protege a gente do mercado ou protege a gente de nós mesmos? Ótima pergunta. Acho que protege das duas coisas. Mas talvez, como Zweig comenta citando Daniel Kahneman e a economia comportamental, ela protege principalmente contra nós mesmos. Contra a nossa tendência de agir por impulso, pela emoção, pela euforia ou pelo medo. A margem de segurança te força a ter disciplina, a ancorar sua decisão no valor, não no preço ou na notícia do dia. É uma defesa contra as nossas próprias falhas de julgamento. É focar no processo, na qualidade da decisão e não só no resultado de curto prazo, né? Isso. E como dizem, usando a aposta de Pascal, é pensar nas consequências de estar errado. Com a margem de segurança, mesmo que você erre a análise, a chance de uma perda catastrófica é muito menor. Você sobrevive para investir outro dia. Que resumo fantástico! Então, recapitulando, nossa imersão profunda em um investidor inteligente. A gente viu a diferença crucial entre investir, análise, segurança, retorno adequado e especular. Falamos da importância gigante da disciplina emocional, de como lidar com o senhor mercado. Exploramos as estratégias para o investidor defensivo e para o empreendedor. Detalhamos os critérios para escolher ações, sempre buscando qualidade e preço baixo. Discutimos como analisar os números com cuidado, desconfiando da contabilidade criativa e fechamos com o conceito-chave, a margem de segurança como a grande proteção. Exato. A mensagem do Graham, que continua super atual, é que investir de forma inteligente é como tocar um negócio sério. Precisa de prudência, de análise racional, de foco no valor real, de proteger o capital e de ter uma paciência e uma resistência enormes contra as modas e as loucuras que sempre aparecem no mercado. É uma filosofia de racionalidade e, acima de tudo, de humildade perante o futuro, né? Perfeito. Humildade para saber que a gente não sabe o futuro e, por isso, precisa da margem de segurança. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Esses princípios foram criados lá em meados do século XX. Hoje a gente vive num mundo completamente diferente. Informação na velocidade da luz, inteligência artificial, mercados globais, criptomoedas. Como será que a gente pode pegar essa essência do Graham, a busca por valor, a disciplina, a margem de segurança e aplicar nesse cenário tão mais complexo e volátil, sem diluir o espírito protetor e racional dele? É a grande questão, né? Como adaptar sem perder a essência. Um desafio constante. Exatamente, uma questão para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise detalhada dos ensinamentos de Benjamin Graham. Espero que tenha sido útil e esclarecedor para todo mundo que acompanhou. Com certeza foi um prazer discutir essas ideias tão importantes. Para nós também. Até a próxima!